Hoje nós vamos fazer uma análise bíblica profética a respeito dos próximos anos. Nós estamos no mundo e no Brasil bastante assustados aí com essa pandemia, com o efeito dela nas pessoas. Provavelmente você tem alguém perto de você, talvez até muito perto, que enfrentou a Covid-19, está com sequelas, talvez até você está enfrentando a dor da perda. Pessoas morreram e morrem desta doença, e isso está deixando a gente assustado, não é verdade? Inclusive está gerando também uma crise política, uma crise financeira, econômica. Está mostrando, na verdade, na minha opinião, ela nem está gerando, ela está mostrando o que já existia. A corrupção na política, a demagogia, a falsidade, a mentira, o egoísmo da política já existia há muito tempo. E essa doença, essa pandemia, fez aparecer o modo como vários políticos, não todos, mas vários políticos, manipulam a vida das pessoas maldosamente para proveito próprio, para enriquecimento próprio. E também a crise econômica, por causa da maneira como a pandemia é enfrentada, existe aí uma verdadeira falência de pessoas, de empresas, desemprego, gerando realmente uma crise econômica enorme. E realmente há pessoas que já estão passando necessidade mesmo, inclusive fome. Junto com isso, nós estamos vendo a maldade em todos os níveis continuar e aumentar. As coisas que já existiam continuam existindo e piorando, como a criminalidade, como a violência, como a ingratidão, a traição, o egoísmo, a falsidade religiosa, a exploração da fé, como também problemas ambientais de toda espécie, outras doenças, tanta coisa acontecendo no mundo, e nós estamos ficando perplexos com o que está acontecendo. E esta lição de hoje, que pode muito bem ser a última lição da eclesiologia, do nosso curso de eclesiologia, que eu vou falar bastante da igreja hoje, como também pode ser a primeira lição, vamos assim dizer, o primeiro vídeo de um projeto que eu já estou gestando há um bom tempo, que já estou anunciando para você que nós vamos dar à luz aqui, que é o Instituto Bíblico Batista Central. Então, o nosso ministério, né, direto na palavra, que há muitos e muitos anos existe, né, em que a gente estuda a Bíblia direto na Bíblia, era segunda-feira à noite presencialmente, né, já foi quarta-feira à noite, já foram outros dias, há muitos e muitos anos que a gente desenvolve esse ministério, de um ensino bíblico mais profundo, vamos assim dizer. Agora está sendo transformado num instituto bíblico. Nós vamos ter dois tipos de estudantes. Estou adiantando para você algumas coisas, depois nós vamos falar mais profundamente o que é. O estudante, que é o que eu chamo de matrícula plena, é aquele que vai fazer realmente o Instituto Bíblico. Ele vai ter 3 níveis, o Instituto Bíblico. O nível de preparação e formação de obreiros, de pessoas que querem servir na igreja, em qualquer posição, e também querem aprender a Bíblia para si mesmos, para que sejam pessoas cheias do conhecimento da palavra, para evangelizar, para aplicar na família, na vida pessoal, vida profissional e também na igreja. Esse é o primeiro nível. O segundo nível vai ser para aqueles que querem fazer uma formação teológica, né, mais formal, e eu vou chamar de nível de teologia básica. Então vai ser o segundo nível. O primeiro nível é formação de obreiros, o segundo nível é teologia básica, o terceiro nível é teologia plena. Então, a pessoa que quiser fazer esses 3 níveis como aluno pleno, como estudante pleno, como matrícula plena, ele poderá fazer isso. Vai ter controle de frequência e provas, e estas pessoas receberão um diploma de obreiro formado, diploma de curso de teologia básico, diploma de curso de teologia plena.
né? O total de tempo, depois a gente fala disso, não é muito, mas também não é pouco, porque a gente tem que ter uma formação adequada para que essas pessoas que fizerem esse Instituto Bíblico sintam-se realmente formadas, né? Ninguém que estude 2 ou 3 meses só pense que vai ser uma pessoa competente, não vai ser, né? E o matrícula que eu chamo matrícula, deixa eu ver o nome que eu dei, matrícula autodidata, que é aquele que, ou aquela, né, pessoa, ou homem ou mulher, que quer fazer esse curso, porém não está tão preocupado com o diploma. Vai receber um certificado de participação se cumprir pelo menos 75% de frequência, e vai ser uma pessoa que quer conhecer mais a Bíblia para si mesmo, mas não está preocupado em ser obreiro, não está preocupado em ser diácono, nem pastor, nem líder de ministério. Quer aprender só para si e quase que como um visitante, né? Um ouvinte, né? Na universidade, a gente tem 2 tipos de alunos. A gente tem um aluno regularmente matriculado e o aluno ouvinte. O ouvinte é aquele que vai nas aulas e ele não faz provas, pode ter controle de frequência, mas não faz provas, e ele está ali mais para aprender para ele mesmo. Ele não está preocupado com o diploma que vai receber ou não vai receber. Então, o aluno autodidata, a matrícula autodidata, é aquela pessoa que funcionaria como um ouvinte, né? Aquela pessoa que, por várias razões, não quer ter um nível muito profundo de envolvimento, porque não tem tempo, outras razões. Então, os 2 serão bem-vindos. É claro que a gente espera que as pessoas que façam a matrícula plena vão acabar aprendendo mais profundamente. É para isso que existe a matrícula plena. Então, nós vamos começar com o Instituto Bíblico, não vai demorar muito. O meu plano é dentro de 1 mês, esse mês de maio, a gente já deve começar em algum momento. Depois eu vou dar mais detalhes. Teremos aí aulas presenciais e virtuais. Então, vamos voltar a estar nos reunindo segunda-feira à noite, né, 19h30, como era antes. Aqueles que não puderem vir ou não quiserem vir ainda, por causa de precauções, podem assistir pelo YouTube do mesmo jeito. E então vai ser assim, vai ter material, eu vou indicar para vocês o material. Aqueles que têm matrícula plena terão que ter o material. Vai ser em conta, não vai ser algo absurdo. São materiais que já existem aí nas editoras evangélicas. Eu fiz uma pesquisa longa para descobrir os melhores que tem em português no Brasil. Graças a Deus, eu acho que eu achei alguns dos melhores. Então, você vai ter uma formação muito bem feita, com material de primeira qualidade. Não vai ser só eu falando. Vai ter também um material para você estudar, acompanhar. E também espero que eu tenha mais pessoas me ajudando também para serem professores desse Instituto Bíblico. Talvez a primeira turma a gente vai formar quem vão ser os professores da segunda turma e assim por diante. E você pode entender que esse vídeo é o começo desse Instituto Bíblico. E para que eu explique para você por que nós estamos fazendo isso, esse Instituto Bíblico, eu preciso falar um pouco mais do que vai acontecer nos próximos anos. Por isso, essa aula pode ter o título Uma Profecia para os Próximos Anos. Né? E estou usando o termo profecia aqui no sentido de que nós estamos conseguindo antever o que vem por aí, e é uma profecia bíblica, não é inventada da minha cabeça. Tá? Não é inventada da minha cabeça, porque se fosse inventada da minha cabeça, eu seria um falso profeta. Mas eu não vou ser um falso profeta de jeito nenhum. E para garantir que eu não vou ser falso profeta, eu vou amarrar a minha antevisão dos próximos anos na Bíblia. E eu vou começar falando para você a respeito da polarização, vamos dizer assim, ou da definição. A primeira coisa que eu vou falar com você, nessa lição de hoje, é o que eu vou chamar de definição. Vou falar polarização, não, porque pode ser mal entendido. Pode parecer radicalização no sentido negativo da palavra, então não vou usar esse termo polarização, não. Poderia ser, mas eu vou usar definição. Eu vou começar vendo com você no livro de Apocalipse, lá no finzinho do livro de Apocalipse,
E você se lembra que Apocalipse é o livro que fala do final dos tempos, e nós estamos no final dos tempos. Existe uma palavra de Jesus muito interessante, muito forte. Em Apocalipse 22, então vamos falar de definição. Apocalipse capítulo 22, verso 10, 11 e 12, 10 até 12, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala algo muito forte. Na verdade é um anjo, né? É um anjo. Mas ele fala como se fosse o próprio Senhor Jesus, então esse anjo deve ser o próprio Senhor Jesus. Porque apesar de que... Vou ler o 9 também para você... 8, vamos começar no 8 para você pegar todo o contexto. É um detalhe, né? Mas como é um estudo bíblico, nós vamos atentar para os detalhes. Eu, João, sou eu quem ouviu e viu essas coisas que estão expostas no livro de Apocalipse. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então esse anjo me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Versículo 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem, até aí. Li até o 13, né? Li até o 13. Então, esse anjo confunde-se aí com o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, e é Ele que vem sem demora, trazendo o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sobre o fato do anjo, desse anjo, que parece ser o próprio Senhor Jesus, não querer ser adorado, o que é um pouco incompatível com a ideia de Jesus ser Deus, né? Pode significar que nesse momento que Jesus está se manifestando a João, ele queria ser visto como um igual a João, um filho do homem, né? Nós sabemos que Jesus ele é filho de Deus e filho do homem. Filho de Deus significa que ele é Deus também, filho do homem significa que ele é um homem também. Então é como se Jesus estivesse falando: olha, eu estou aqui, João, com você, te revelando estas coisas que vão acontecer, como um conservo teu, né, como ele mesmo diz. Como um irmão seu. Quer dizer, eu aqui não estou te revelando isso como Deus, estou te revelando como homem. Né? Inclusive o livro de Apocalipse diz que Deus, o Pai, deu a Jesus a revelação do Apocalipse. Né? Jesus não teve a revelação por ele mesmo. Deus deu a revelação para Jesus, Jesus passou para João. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele pede uma definição. Continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo sendo imundo. É muito estranho isso, porque você fala, não, da boca de Jesus não poderia sair essas palavras. Alguém podia dizer isso. Por quê? Porque como é que o Salvador dos homens diz assim: ô pecador, continua fazendo pecado. Né? Injusto, continue fazendo injustiça. Imundo, continue fazendo imundície, fazendo pecado. Como pode o homem que quer salvar os homens dizer para os homens que eles devem continuar fazendo pecado para serem condenados ao inferno? É, a princípio, incoerente. Mas a gente tem que entender a Bíblia pelo Espírito Santo e pela experiência de vida que a gente tem.
O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que Jesus está falando? Não seja meio termo. Não seja meio termo. Você tem que decidir a quem você serve. Lembra dos profetas, de um dos profetas? Foi Elias, né? Lá no Antigo Testamento, que falou com o povo de Israel. Vocês têm que decidir quem vocês servem. Ou é Baal, ou é Deus. Decidam quem vocês servem. Tem hora que vocês servem a Baal. Tem hora que vocês servem a Deus. Parem com isso. A mistura do santo com o profano é uma coisa enjoativa. E nós vemos isso repetido em Apocalipse 3, na carta que Jesus enviou à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 15 e 16. Jesus fala assim para os chamados cristãos da igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É isso que Jesus está falando. Olha, eu não suporto pessoas indefinidas. Não suporto. Eu tenho vontade de vomitar, me dá nojo. Embrulho meu estômago. Quando eu vejo uma pessoa que não é nem crente de verdade, mas também não é totalmente mundano. Ele faz os pecados de um mundano, de um ímpio. Ele mente, ele engana, ele trai, ele é desonesto, ele fala palavras torpes, ele julga temerariamente, ele faz coisas erradas de um ímpio, mas vai na igreja, canta louvores, fala de Jesus, ora a Deus, até prega a Bíblia, até ensina a Bíblia. Eu não aguento isso, é o que Jesus está falando, eu não aguento esse tipo de coisa. Você precisa resolver a sua vida. A quem você serve, diz o Senhor. Então nós estamos num tempo de forte definição. Não que antes não era necessário, é claro que sempre foi, mas nós estamos agora debaixo de uma forte definição. É isso que eu disse que vai ter uma polarização hoje, né? Hoje vai ter uma polarização. Os que são de Deus e os que não são de Deus. Eu tenho um amigo que mora em Israel, ele me disse assim: Marcelo, em Israel você não encontra uma pessoa mais ou menos. Ou o cara é do bem ou o cara é do mal. Israel não tem meio termo. Lá no país de Israel. Lá no Oriente Médio, onde está o país de Israel. Ele mora lá. Então ele me disse assim: em Israel você não tem pessoas mais ou menos. Ou lá o cara é do mal, servo do diabo, ou ele é de Deus, servo de Deus. Lá não tem meio termo. Né? Curioso, porque isso tem tudo a ver com o que Jesus falou que deve ser a marca, uma das marcas do final dos tempos, a definição, a polarização. Ou seja, é como se a Bíblia estivesse dizendo: no final dos tempos vai haver um forte ímpeto, uma ordem mesmo, de polarização. Ou você quer Deus, ou você não quer Deus. Ou você está com Deus, santifica-se, cada dia mais santo, ou você vai enfiar a cara no pecado. É o que Jesus falou: eu não suporto o morno. O morno é aquele que não é nem quente nem frio, né? Ele não é crente, mas também não deixa de ser. Então essa é a primeira coisa importante que nós precisamos entender. A Bíblia é cheia disso. Cheia disso. Definição é uma das coisas mais importantes da Bíblia, né? Eu li 2 versículos aqui, 2 grupos de versículos, mas tem muito mais do que esses. Muito mais do que esses. Quando Jesus diz, por exemplo: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Ou seja, o seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não. Você não pode ser uma pessoa de meio termo. De vez em quando o seu sim é não, de vez em quando o seu não é sim. Ou você não sabe se sim ou não, ou você fala sim e não ao mesmo tempo. Jesus falou: não seja assim. O que passa disso, o que passa de definição para sim e para não, ou seja, o mais ou menos, vem do maligno, vem do diabo. Ou seja, o diabo é que é o mais ou menos. O diabo é mais ou menos. Deus, ele é ou sim ou não. O diabo é mais ou menos, eu sou os dois. Eu sou aquilo que me convém no momento. Esse é o diabo. Quando nós vemos Paulo, por exemplo, em Romanos, falando assim: cada um tenha bem definido em sua própria mente o que pensa, né? Romanos 14.
Então, vamos achar aqui. Paulo diz assim, por exemplo, em Romanos 14, 22, parte B. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Deixa eu achar outro texto aqui no próprio capítulo 14 que mostra isso. 14:5, parte B. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Vamos colocar aqui, Romanos 14:5, parte B. A segunda parte do versículo. O outro que eu li foi 14:22, parte B. Romanos 14:22, parte B também. Então, Paulo também deixa claro isso. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, a Bíblia está dizendo, o Espírito Santo está dizendo por meio de Paulo, decida o que você pensa, o que você crê, o que você não crê, o que você concorda, o que você discorda. Se você ainda não consegue, estude para tomar uma decisão. Estude as coisas para você tomar uma posição. Então, você vai observar que aqui neste ministério da Igreja Batista Central de Lavras, que agora chamava-se Direto na Palavra, ainda chama, né? Mas logo vai mudar para Instituto Bíblico Batista Central, você observa que aqui eu faço questão de ser muito bem definido nas coisas. Num culto público, se você me vê pregando num culto de domingo, de manhã ou à noite, ou de quarta-feira, ou num culto público, eu sou um pouco mais cuidadoso. Eu não cito nomes de igreja, por exemplo, quase nunca. Eu não falo o nome de seitas, quase nunca. Eu evito tocar em alguns pontos polêmicos, porque num culto tem gente de toda motivação. Tem pessoas que vão no culto querendo aprender a palavra de Deus, dispostos a conhecer a verdade, pessoas que amam a verdade. Mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que vão ao culto querendo conhecer pessoas, elas não foram para estudar a verdade, para ouvir a verdade, para viver a verdade do Evangelho. Elas foram para conhecer pessoas. Elas vão lá para conhecer pessoas. Ou seja, o culto é um lugar onde tem gente que ela quer conhecer. Ela não está preocupada com a verdade, com conhecer a verdade, com entender as coisas profundamente, as coisas de Deus. Tem pessoas que vão ao culto para enlevo, porque as canções são gostosas, porque o ambiente é gostoso. Então ela vai para um enlevo. Ela vai ao culto porque ela quer um entretenimento social. Então as motivações são diferentes. Então, para uma pessoa que não vai ao culto para conhecer a verdade, se a gente prega muito claro a verdade, ela se sente ofendida, se sente melindrada, sai falando mal, critica. E não que eu tenha medo disso, mas acontece que eu não quero esse desgaste por causa dos irmãos que vão ficar ouvindo críticas, falatórios. Então, eu me contenho um pouco, não totalmente, mas eu me contenho um pouco nos cultos públicos para não ir numa clareza total, no sentido de dar nome aos bois. Mas aqui, nesse momento, só está assistindo e participando desse ministério de formação bíblica quem quer conhecer a verdade. Então, eu estou pressupondo que você que está me assistindo não vai ficar melindrado se eu falar o nome de uma seita aqui, ou de uma igreja que está errada, ou de tipos de atitudes erradas nas igrejas, ou uma análise que toque em nomes, que dê nome aos bois. Você não vai ficar melindrado, magoado, nem me criticando, nem falando mal de mim. Porque se você fizer isso, é porque você não está disposto ou disposta a conhecer a verdade. Então, eu digo para você, não assista isso, não assista esses vídeos. Não siga esse ministério aqui, este Direto na Palavra, esse Instituto Bíblico. O Instituto Bíblico Batista Central é para quem tem a seguinte disposição de coração. Não, eu quero saber a verdade da Bíblia e como ela é aplicada hoje, como ela é vivida hoje, certo e errado, com o nome dos bois. Eu quero saber, eu quero dar nome aos bois. Então, eu faço isso aqui por causa disso que a Bíblia fala. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Né? Cada um tem opinião bem definida. Né? Bem definida.
em sua própria mente. E uma coisa definida é uma coisa que está clara. Ela está dita claramente. Não há dúvida. É uma coisa que foi compreendida, que foi explicada profundamente e completamente a ponto de que não há dúvida nisso. Ok? Muito bem. Então, nós vimos aí esse texto de Paulo, aquele de Jesus que eu falei, foi um deles, né? Jesus, ele teve outros momentos, né? Quando ele disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não, está no Sermão do Monte, né? Lá em Mateus, entre Mateus 5 e Mateus 7, onde está o Sermão do Monte. Se você depois você pode procurar na sua Bíblia, numa chave bíblica, onde é que Jesus ele fala a respeito do sim e não, não, né? Não é difícil achar. É Mateus 5, 37. Mateus 5, 37, você vai ver lá Jesus falando, o seu sim deve ser sim e o seu não deve ser não. Ou seja, você tem que ter clareza naquilo que você concorda, discorda, pensa, não pensa. Então essa é uma primeira característica que eu quero trabalhar com você, a definição das coisas. Segunda característica que eu quero trabalhar com você agora nessa lição. O problema dos tipos de igreja que vão existir no tempo do fim. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 2 e 3, como você sabe, o livro de Apocalipse é dividido em 3 partes. Então, Apocalipse 1, 19 é a chave para entender as partes de Apocalipse. No nosso curso de escatologia, a gente estuda isso profundamente. Então, Apocalipse 1, 19, então, os tipos de igreja, né? Vamos colocar assim, tipos de igreja. Então, você tem lá em Apocalipse 1, 19, a divisão do livro de Apocalipse, em 3 partes. As coisas que viste, né? Então, é a visão espiritual de Jesus, né? João teve uma visão espiritual com Jesus glorificado. Isso é a coisa que viste, ou seja, capítulo 1 de Apocalipse. A era da igreja, Jesus mostrou para João a era da igreja, capítulo 2 e 3. E o futuro. O futuro, né? O tempo do fim. O fim. Que é capítulos 4 a 22. Né? O fim e o começo da eternidade. Capítulos 4 a 22. Então você tem aqui capítulo 1 de Apocalipse, revela Jesus glorificado. Por que foi necessário Jesus mostrar a João que ele era glorificado? Para que João não ficasse pensando que Jesus era aquele fraquinho que morreu na cruz, o servo sofredor. Não, esse tempo já passou. Algumas pessoas falam assim, se Jesus voltar na terra hoje, eles crucificam ele outra vez. Não fazem isso, isso é falso. Quem fala isso não conhece a palavra de Deus, não conhece Jesus, não leu o capítulo 1 de Apocalipse. O capítulo 1 de Apocalipse é para mostrar que se Jesus voltar à terra hoje, ele vai voltar e está próximo, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra está com ele. Ele não pode mais ser morto, não pode mais ser crucificado, não pode mais ser perseguido, não pode mais ser ofendido, não pode ser machucado, não pode ser desobedecido, não pode ser vencido, não pode ser derrotado. Ele vem como o glorioso Deus. Ninguém pode lhe resistir. Então o capítulo 1 existe para isto. A era da igreja está nos capítulos 2 e 3. E dos capítulos 4 até 22, temos o futuro até a eternidade que está aí prometida a nós, logo depois da grande tribulação e do milênio. Nós vamos ter a eternidade gloriosa com Deus, em que o mal será destruído para sempre. Pois bem, a era da igreja, capítulos 2 e 3, você vê 7 igrejas. 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, 3, eu vou fazer uma aplicação. Existem várias maneiras de você aplicar as 7 cartas. Eu vou usar uma das aplicações. Não é a interpretação. A interpretação é uma só, é o que está escrito.
mas eu posso fazer aplicações diferentes da palavra de Deus. Então eu não vou interpretar as 7 cartas aqui, não. Eu vou aplicar a mensagem das 7 cartas especificamente na história. Então, aplicando as 7 cartas na história, você vai ver que das 7 igrejas, 3... Então você tem aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dessas 7 igrejas, essas 3 aqui, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, não existirão no tempo do fim. O tempo do fim é o que nós estamos vivendo hoje. Não existirão igrejas desse tipo aqui. A mensagem continua válida para hoje, tanto quanto foi no primeiro século, quando foi proferida. Mas esses tipos de igreja aqui não são predominantes no tempo do fim. Você não vai encontrar abundantemente essas igrejas mais. Ainda existe igreja perseguida, Esmirna, mas Filadélfia também é perseguida. Porém, como generalização, essas 3 não existem mais. As igrejas que existem hoje, os tipos de igreja que existem hoje, são essas 4 que estão na parte de baixo aqui. Essas aqui existem no tempo do fim. Esse E ao contrário aqui é o símbolo matemático para existe, né? Uma taquigrafia que eu uso para facilitar a escrita. Por que a gente fala isso? Porque quando você vai nas 3 cartas iniciais, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Jesus não fala hora nenhuma que vai voltar. Ele começa a falar que vai voltar na carta que ele escreve a Tiatira. Então você encontra em Apocalipse 2, 25, que é a carta a Tiatira, Jesus falando assim para os fiéis de Tiatira: tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Então ele começa a falar, olha, eu estou voltando, estou vindo. Conserva o que você tem. Em Sardes, carta Sardes, Apocalipse 3, você vê ele falando assim, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás, igreja de Sardes, de modo algum em que hora virei contra ti. Virei como ladrão. Volta dele. Então ele fala para Sardes também, estou voltando. Filadélfia. Carta a Filadélfia, Apocalipse 3, 11. Ele diz assim: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então ele fala para Filadélfia, estou voltando, estou vindo e sem demora. E para Laodiceia, Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Ou seja, estou pertinho de voltar já, estou na porta, estou batendo na porta já. Estou chegando já. Então nós vemos que as 4 igrejas, as 4 cartas finais, que representam 4 tipos de igreja, são as igrejas em que Jesus fala que está voltando. Então, por isso, essa aplicação, esta é uma das aplicações possíveis das 7 cartas, existem outras, nos mostra que no final dos tempos, que é o tempo que a gente está vivendo agora, vão existir 4 tipos de igreja. Quais são esses 4 tipos? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos então agora falar um pouquinho o que é cada uma delas. O que é a igreja de Tiatira? Como eu disse, esse estudo bíblico aqui, esse instituto bíblico, esse estudo bíblico direto na palavra que nós fazemos é para falar o português claro.
Eu não estou aqui para ficar falando ocultamente. Esse curso aqui é só para quem quer conhecer a verdade. Se você falar, não gostei não e tal, você está falando mal aí, não sei o quê. Não estou falando mal não, estou estudando a Bíblia e estou estudando o mundo. É assim que a gente faz estudo, né? Eu sou membro da universidade, então a gente faz assim, em estudos bem feitos, a gente dá nome aos bois, senão a pessoa não aprende. Então aqui, o que é a igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira é a igreja católica. Então Tiatira é igual igreja católica. Ela existe hoje. A igreja de Sardes. O que é a igreja de Sardes? A igreja de Sardes são as igrejas evangélicas. São igrejas evangélicas. Se você me perguntar, mas por que você diz que Tiatira é a igreja católica? Nós já estudamos isso em lições para trás. Você pode recuperar lá, você vai ver. Mas só dando uma lembrança, né? Porque a igreja de Tiatira ela tem 3 grandes erros, que são os 3 grandes erros da igreja católica. Primeiro erro, idolatria. Idolatria explícita. Segundo erro, pecados sexuais. Pecados sexuais explícitos. Terceiro erro, formas de feitiçaria. Que são os 3 erros católicos, né? A igreja católica, o catolicismo, melhor dizendo, não igreja como todas as pessoas, porque tem pessoas de Deus na igreja católica, a própria carta a Tiatira, Jesus fala que tem pessoas dele lá na igreja de Tiatira, ou seja, tem pessoas de Deus, verdadeiros cristãos na igreja católica, tem pessoas que são de Deus na igreja católica, então não é uma condenação a todos os católicos, não é. O que eu estou falando aqui, igualando Tiatira à igreja católica, não é uma desqualificação para todos os católicos. Pelo contrário, Jesus, inclusive, elogia muito os fiéis de Tiatira. Diz, inclusive, que eles vão reinar junto com Cristo no milênio, né, sobre as nações. E o que nós estamos afirmando é que, junto com esses fiéis, que eu digo que são poucos, né, está misturado uma grande massa de pagãos não convertidos, que se dizem cristãos e não são, e a instituição como um todo abriga, tolera esses ímpios que produzem as suas impiedades, e as 3 impiedades que caracterizam Tiatira e caracterizam a Igreja Católica é idolatria, pecados sexuais e formas de magia, de misticismo, esoterismo, que são feitiçaria. Né? Para ser um feiticeiro não precisa ir no terreiro e matar uma galinha preta e colocar um charuto com pinga na encruzilhada. Não precisa fazer isso. Existem feiticeiros de gravata, terno e gravata, fazendo coisas que são feitiçaria, por exemplo, pirâmide. Acreditar na força das pirâmides é uma forma de feitiçaria. O que é feitiçaria? É a mesma coisa que magia. O que é magia e feitiçaria? É a tentativa humana de dominar as forças da natureza e entidades espirituais por rituais, palavras mágicas, oferendas. Ou seja, um homem querendo dominar o universo, no sentido espiritual, no sentido místico. Isso é feitiçaria. Então, pirâmide, feitiçaria. Horóscopo, feitiçaria. Elefante virado para a porta, feitiçaria. Né? Toda superstição é feitiçaria. Né? Toda tentativa de manipular entidades espirituais e forças da natureza é feitiçaria. Então você vê isso acontecendo fortemente dentro da Igreja Católica de várias formas diferentes. Né? De várias formas diferentes. Então você tem esses 3 grandes pecados aqui em Tiatira, portanto, Igreja Católica. Né? Existem outras razões, não são só essas, existem outras razões muito fortes. Inclusive, se você pegar uma outra aplicação, que é
as 7 igrejas representando 7 períodos da história da igreja, a formação da Igreja Católica como Tiatira se dá exatamente no tempo em que a 4ª igreja está existindo aqui na sequência. Então, a identificação de Tiatira com a Igreja Católica ela é absolutamente consistente. O que é Sardes? É a igreja evangélica, são igrejas evangélicas, né? É uma igreja evangélica que, como é que eu vou dizer aqui? Vamos ver como eu escrevi aqui para escrever igual. É uma igreja evangélica com uma teologia razoavelmente correta. Então, com teologia razoavelmente correta, ou seja, ela não tem problema teológico, não tem heresias pesadas, né? Não tem idolatria, não tem a tolerância a pecados sexuais, não tem formas de feitiçaria, tem uma teologia razoavelmente correta, mas não tem vida espiritual, né? Ou seja, tem nome de que vive, mas está morta. Então são igrejas evangélicas desse tipo. Eu não vou dar nomes em denominações aqui, não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Mas aqui poderia se enquadrar alguma igreja tradicional histórica, por exemplo, não todas, de jeito nenhum, nem a maioria, mas algumas igrejas tradicionais históricas, igrejas evangélicas tradicionais históricas, podem ser enquadradas isso aqui, mas não só elas. Pode ter até nas neopentecostais isso aqui também. Filadélfia. O que é Filadélfia? Filadélfia são as igrejas evangélicas boas, perfeitamente dentro da Bíblia, que vivem e praticam a Bíblia. Uma igreja evangélica boa. Então, vai existir igreja evangélica boa no tempo do fim, uma igreja perfeitamente dentro da Bíblia, que ensina e pratica a Bíblia. E Laodiceia. Pode, inclusive, ter tradicionais históricas aqui, eu creio que tem várias tradicionais históricas que são Filadélfia. Tem pentecostais históricas também que são Filadélfia, mas tem pentecostais históricas que devem ser Sardes. Neopentecostais. Pode ter neopentecostais como Filadélfia. Não conheço, mas pode ter. Não é teoricamente impossível, não. Laodiceia. É a evangélica, que eu vou usar aqui, evangélica deslumbrada. São as igrejas evangélicas deslumbradas consigo mesma. Consigo mesma. Qual dessas 4 igrejas são a verdadeira igreja, a igreja gloriosa? Somente Filadélfia. Só aqui. Aqui não é, aqui não é, aqui não é. Tem gente de Deus aqui, tem gente de Deus aqui e tem gente de Deus aqui. Mas as 3 não são a igreja gloriosa. A igreja gloriosa é Filadélfia. Tanto é que a promessa de um arrebatamento total só é dada a Filadélfia. Quando Jesus diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso é a grande tribulação. Jesus está prometendo para Filadélfia: vou te arrebatar antes, vou tirar você da grande tribulação antes de começar a grande tribulação. Ele só fala isso para Filadélfia. Não tem essa promessa para Tiatira, não tem para Sardes, não tem para Laodiceia. Por causa desse estado de coisas, de nós termos aí a maioria das igrejas erradas, não é só a católica que é errada, não. Tem igreja evangélica que é errada também. E está aumentando o número de igrejas evangélicas erradas. Sardes e Laodiceia estão aumentando, principalmente Laodiceia.
Nessa outra aplicação que diz que as 7 igrejas são 7 períodos da igreja, o período final da igreja, que é o período que nós estamos vivendo, é o período de Laodiceia. Ou seja, grande parte das igrejas evangélicas vão ser deslumbradas consigo mesma. Estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma que venha de Deus e venha da Bíblia, porque eu me basto a mim mesma. Eu sou rica, eu tenho muita gente, eu atraio multidões, eu tenho poder político, eu tenho canal de televisão, canal de rádio, eu tenho sede enorme própria, que ajunta 6.000 pessoas, 4.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eu sou conhecido para todo lado, eu sou conhecida para todo lado. Eu sou famosa, eu sou poderosa, as pessoas me respeitam, porque eu sou rica, porque eu tenho poder político, porque eu tenho uma grande expressão social, porque eu atraio muita gente. Isso é Laodiceia. Então, você está vendo o seguinte, que os 3 tipos de igreja evangélica, tem só um tipo de igreja católica, é Tiatira. Mas tem 3 tipos de igreja evangélica, hoje. Tem a igreja evangélica Sardes, tem a igreja evangélica Laodiceia, ambas são igrejas evangélicas reprovadas, e tem a igreja evangélica Filadélfia. E os crentes que estão dentro dessas 4? Tem cristãos dentro da católica, tem cristãos dentro de Sardes, a quase totalidade de Filadélfia é cristãos verdadeiros, nascidos de novo, e tem cristãos dentro de Laodiceia. Se bem que Laodiceia, das 7 igrejas, é a única que Jesus não explicita que existam verdadeiros cristãos, ou seja, nascidos de novo, dando a impressão que Laodiceia é uma igreja evangélica dominada por pessoas não convertidas. Pessoas que estão ali porque a emoção é forte, porque é muito gostoso estar lá, porque junta povo, junta jovem, porque fala uma linguagem que as pessoas gostam de ouvir, né, como quem tem coceira nos ouvidos. A mensagem da cruz é afastada e começa a falar a mensagem da prosperidade, a mensagem do sucesso pessoal, a mensagem que você pode ser tudo o que você quiser, né? É uma igreja que faz vista grossa para o pecado, né? Ali talvez não tenha nem hall de membros. Membro lá é quem aparece e senta na igreja, já é membro. Eles não têm nenhum tipo de disciplina também bíblica. Então, se tiver uma pessoa lá, por exemplo, que é desonesto nos negócios, mas frequenta a igreja, ele aceita: ô irmão, tudo bem, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo, você é dos nossos, ô irmão querido. E ele é desonesto nos negócios, não paga os funcionários direito, lesa os funcionários, é desonesto nos negócios e está lá sendo chamado de irmão, não tem disciplina. Aceita, principalmente se ele fizer contribuição financeira. Se ele fizer contribuição financeira, então ele é amado. Pode ser o que ele quiser ser. Desde que seja escondido, né? Não dê muito na cara, pode ser. Né? Vai aceitar movimento feminista, as feministas, as mulheres que entram por esse erro do movimento feminista, vão ser aceitas lá dentro, elas vão se sentir bem, porque vão se sentir empoderadas, né? Porque é uma igreja que quer empoderar as pessoas. Vai ser uma igreja que vai fazer diferença entre pessoa e pessoa, vai valorizar a pessoa pelo desempenho, pela performance. Então, aquele que aparece, que canta bem, que prega bem, que junta gente, ele é homenageado, enquanto o mais introvertido, o mais simples, é esquecido num canto, é só para fazer número, e assim vai. Você vai ter uma série de atitudes, que a gente resume tudo, né, como antropocentrismo, né? Essas igrejas aqui, elas são carregadas de antropocentrismo, só Filadélfia é cristocêntrica. Você pode ver isso nas lições passadas, né? O centro aqui é o homem, o centro de Tiatira é o homem, o centro de Sardes é o homem, o centro de Laodiceia é o homem. Só Filadélfia o centro é Cristo. Ah, mas aqui também fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus. Falar de Jesus, até o diabo fala. Até o diabo fala de Jesus. Você vê que é só você ver o que está sendo feito hoje nos centros espíritas kardecistas e nos centros espíritas umbandistas e candoblecistas e nos centros esotéricos. Eles estão falando de Jesus igual aos evangélicos. Igual. O mesmo tanto, às vezes até mais. Às vezes até mais. Em Laodiceia, por exemplo, você ouve pouco sobre a cruz. Né? Portanto, pouco sobre a obra de Jesus mesmo.
Mas se você assistir aí pelo YouTube uma sessão espírita, hoje já tem incorporação de entidade ao vivo ali, ou gravado ali, no centro de macumba, de umbanda, de candomblé ali, para você ver o Exu Caveira falando ali ao vivo, né, gravado também. Então você vai ver que o Exu Caveira, que é um demônio, fala de Jesus, elogia Jesus, glorifica Jesus. Então falar de Jesus não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Tem que falar de Jesus certo. Tem que falar de Jesus de acordo com a Bíblia. Esse é o problema. Então as pessoas falam assim, mas e tal, você fica falando aí, mas a minha igreja também fala de Jesus, mas ela fala de Jesus do jeito certo? Do jeito da Bíblia? Você tem que conferir com a Bíblia. Espera aí, não se fala mais sobre a cruz aqui na minha igreja. Não tem pregação sobre a cruz. E sobre você também ser crucificado com Cristo. Não se prega isso mais. É só prosperidade, é só você vai ser o máximo, você é maior que os outros, você vai ser o chefe, você vai ser empresário, vai deixar de ser empregado, vai se tornar patrão, você vai ser o político com mais votos, você vai ser o prefeito da cidade, você vai ser o cara, você vai mandar nos outros, você vai ser aplaudido aqui, você vai estar na liderança, acima dos outros, mandando, os outros obedecendo. Você vai ter 1000 seguidores, milhares de seguidores nas redes sociais. É só enchendo a bola do homem. Não que você ter seguidores está errado, não é isso que eu estou dizendo. Não que você ser uma pessoa de alta posição política está errado. Não que você ser patrão está errado. Não que você ser líder está errado. Isso é óbvio, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo quando isso se torna o fim, não o meio. Quando o objetivo de vida da pessoa é mandar nos outros, projeção, é vaidade, é ego. Esse é o problema. Quer ser um político, seja um bom político. Não para afagar o seu ego, mas para servir. Mesma coisa líder na igreja, mesma coisa empresário, patrão. Seja empresário, patrão, para fazer o bem para a sociedade, em primeiro lugar, para os seus próprios funcionários e clientes. E assim por diante. Então, estamos nesse tempo. Então, essa é a segunda coisa. Por que eu estou falando isso? Porque existe o cativeiro babilônico da igreja. Os verdadeiros crentes que estão em Tiatira, Sardes e Laodiceia são o povo de Deus cativo em Babilônia. Por quê? Porque Tiatira, Sardes e Laodiceia é Babilônia, são Babilônia. Essa figura profética, Babilônia, o eixo da grande Babilônia é Tiatira. A Igreja Católica é o eixo. É o eixo central da grande Babilônia, essa entidade, né? Essa coisa que começa no capítulo 17 de Apocalipse, vai até o 19. E essa Babilônia que aparece em Apocalipse 17, 18, 19, ela constitui-se de duas grandes partes. Ela é uma mulher. Então, a Babilônia, que aparece aqui em Apocalipse, então, Babilônia, ela está lá em Gênesis, né? Começa em Gênesis, passa a Bíblia inteira e vai até Apocalipse. Então, Babilônia vai do começo ao fim da Bíblia. Babilônia, em Apocalipse 17, 18 e 19, capítulos 17, 18 e 19, ela se manifesta de duas maneiras, uma mulher e uma cidade. Então, em Apocalipse, Babilônia é tanto uma mulher quanto é uma cidade. Então, ela tem dois aspectos, igual a uma moeda. Uma moeda tem dois lados, cara e coroa, mas é uma moeda só. Mas tem cara e coroa. Assim também, Babilônia é uma só, mas ela tem duas faces, a face mulher e a face cidade. A face mulher é uma igreja falsa. E a face cidade é um poder político, civilizatório. Um poder político. Então, essa figura que vai existir na grande tribulação, a grande Babilônia, como igreja falsa, ela é os cristãos falsos de Tiatira, comandando os cristãos falsos de Sardes e também os cristãos falsos de Laodiceia. Então, Tiatira,
né? A parte não convertida de Sardes vai se unir a Tiatira, e a parte não convertida de Laodiceia vai se unir a Tiatira também, na grande tribulação. Ou seja, depois que a verdadeira igreja for arrebatada, os pretensos cristãos que ficarem no mundo, uma parte deles, uma parte vai se arrepender, vai se quebrantar, e vai aceitar Jesus de verdade, e vai caminhar na fé, e vai ser muitos isso, e vão se tornar aí os convertidos da grande tribulação. Mas uma outra parte vai mostrar que é falso mesmo. O que eles vão fazer? Vão fazer um movimento, e as igrejas evangélicas do tipo Laodiceia e as igrejas evangélicas do tipo Sardes, Filadélfia foi todinha arrebatada, não vai ter Filadélfia na grande tribulação, mas Laodiceia, a parte não convertida de falsos cristãos de Laodiceia, que vai ser muita gente também, e de Sardes, eles vão se unir à Igreja Católica, vão formar uma grande religião mundial. Certamente, ou muito provavelmente, vai também haver uma união do islamismo, do budismo, do hinduísmo, do espiritismo, do esoterismo, da nova era, com a Igreja Católica. A Igreja Católica vai chefiar a formação de uma grande religião mundial. O cabeça da Igreja Católica é o Papa da época, não sei se vai ser o Francisco agora ou outro, mas vai ser o Papa da época. Ele vai ser o falso profeta, a besta que emerge da terra, do mar. Opa, agora me fugiu. O falso profeta emerge da terra ou do mar? Me deu um branco aqui. O falso profeta é a besta que emerge da terra. Isso. É Apocalipse 13, 11. A besta que emerge da terra é o falso profeta. Ele parece cordeiro, mas fala como dragão. E o anticristo é a besta que emerge do mar, é um poder político. Então, a falso profeta é um poder religioso e vai ser o chefe da Igreja Católica da época, o Papa da época. E vai congregar os evangélicos falsos cristãos que restaram em Sardes e em Laodiceia. E aí é interessante que existe dentro da Igreja Católica alguns padres que afirmam que, no final, todas as igrejas evangélicas voltarão para a Igreja Católica. Um dos padres que fazia essa profecia, vou chamar de profecia, tá? Essa previsão, melhor dizendo, era o padre Quevedo. Já faleceu, né, o padre Quevedo, mas o padre Quevedo é um padre católico que foi bem conhecido no Brasil, ainda tem vídeo dele na internet, pesquisa lá no YouTube, lá. Padre Quevedo, e assiste algumas entrevistas dele lá. Em quase todas as entrevistas do padre Quevedo, ele fazia essa profecia, né, essa previsão. E fazia com uma convicção impressionante. Ele falava com uma certeza matemática. Ele falava assim: todas as igrejas evangélicas voltarão para a Igreja Católica. É só uma questão de tempo. E, de certa forma, ele está certo. A parte não convertida das igrejas evangélicas, depois do arrebatamento, vai voltar para a Igreja Católica. E vai mesmo. Porque, na verdade, elas já são católicas. A Laodiceia, por exemplo, é uma igreja católica fantasiada de evangélica. Sardes também é uma igreja católica fantasiada de evangélica. Na verdade, elas vão voltar para a Igreja Católica porque elas já são da Igreja Católica, são filhas. Né? Você vê que Babilônia é uma mulher, no caso, é a Igreja Católica, que tem filhas. E as suas filhas têm o mesmo procedimento da sua mãe. Então, a Igreja Católica tem filhas. As igrejas evangélicas de falsos cristãos, né, que são Sardes e Laodiceia, são, na verdade, filhas da Igreja Católica, são iguais a ela. Só que eles fantasiam-se de evangélicos, eles não põem santo na parede, eles não vão falar de Nossa Senhora, isso nem aquilo, mas idolatram homens, pastores, bispos, cantores gospel, idolatram a denominação, idolatram a si mesmas, praticam mercantilismo, que é uma coisa forte da Igreja Católica, né? Como cidade, Babilônia tem um forte mercantilismo, e são o que a Igreja Católica é, não seguem a Bíblia de verdade. A Igreja Católica fala de versículos da Bíblia na missa, os padres falam, os católicos falam de Jesus, mas não seguem, não praticam.
Eles escolhem na Bíblia o que eles querem acreditar. Quando você leva lá para a Bíblia, na carta de João, quando João fala assim, não guardai-vos dos ídolos, né? Ou seja, não sejam idólatras de jeito nenhum, eles esquecem disso. Não, aí João está falando dos deuses do hinduísmo, dos deuses do paganismo. Não. João está falando de qualquer ídolo. O que é um ídolo? Quem não é Deus. Então, não, mas vocês veneram os santos e adoram Nossa Senhora. Não, a gente, que é isso, mas pode e tal. Não, mas a Bíblia fala que não pode. Nossa Senhora não é Deus. Então você não pode adorá-la, nem venerá-la, nem hipervenerá-la. Mas eles vão fazer toda uma série de sofismas, como é comum. Aqui estão todas as seitas, tá? Todas as seitas são Sardes ou Laodiceia. A Igreja Católica é uma seita, né? A principal de todas as seitas, né? A maior de todas as seitas, mas em Sardes e em Laodiceia estão também as seitas, né? Então, eu não sei onde que eu coloco Testemunhos de Jeová, se é Sardes ou Laodiceia, mas é uma das duas. Eu não sei onde que eu coloco Mormons, é Sardes ou Laodiceia, mas é uma das duas. E assim por diante, as demais seitas, né? A Igreja Universal é uma seita, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD é uma seita. Para mim, ela é Laodiceia. E outras mais do tipo delas são Laodiceia. Então, nós estamos com essa situação. Muito bem. Nosso estudo está se delongando. Eu vou finalizar aqui e vou continuar segunda que vem esse mesmo estudo, que é a introdução ao Instituto Bíblico Batista Central, continuando a falar mais dele. E vou finalizar o seguinte. O cativeiro babilônico dos verdadeiros cristãos que estão em Sardes, em Laodiceia, porque tem cristãos verdadeiros na Igreja Universal, tem cristãos verdadeiros nos Mormons, tem cristãos verdadeiros nas Testemunhas de Jeová, tem cristãos verdadeiros na Igreja Católica, tem cristãos verdadeiros aqui, tem cristãos verdadeiros aqui, e tem cristãos verdadeiros aqui. Esses cristãos verdadeiros querem voltar para Filadélfia, porque Filadélfia é Jerusalém. Essas três igrejas aqui, Tiatira, Sardes e Laodiceia, são Babilônia. Mas Filadélfia é Jerusalém, o povo de Deus, a verdadeira igreja. E os cativos de Babilônia querem voltar para Jerusalém. Por isso que existe uma ordem lá em Apocalipse 18, quando Deus diz assim, Apocalipse 18, 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Deus está dando uma ordem para os cativos de Babilônia, saiam de Babilônia, povo meu, e voltem para Jerusalém. Ou seja, saia de Tiatira, da Igreja Católica, saia de Sardes, da Igreja Evangélica, com uma teologia razoavelmente correta, mas que não tem vida espiritual, sai de Laodiceia, uma igreja evangélica deslumbrada consigo mesmo, e vem para Filadélfia, que é Jerusalém. E essa ordem está sendo ouvida por muitas pessoas. Tem muitos cristãos, pessoas que estão na Igreja Católica, que estão aqui nas igrejas evangélicas, sem vida espiritual, que estão em igrejas deslumbradas consigo mesmo, que querem uma igreja bíblica, uma igreja correta dentro da Bíblia, cristocêntrica, que estuda a Bíblia de verdade. Por isso o Instituto Bíblico Batista Central está sendo criado. Para quem não quer ficar só na superfície, fazendo de conta, que estuda a Bíblia, que sabe a Bíblia, ou que ensina a Bíblia, ou que pratica a Bíblia, não, que quer ir fundo. Como disse Jesus, quem é santo, santifique-se mais ainda. Defina-se, você quer ser um cristão bíblico, então entra de verdade, não aceita nenhuma forma de manipulação emocional, misticismo, mercantilismo, falta de transparência nas finanças da igreja, envolvimento com a política, manipulação emocional, ideias humanas sendo ensinadas muito mais do que a palavra de Deus, demagogias, falsidades, fingimentos, pessoas que quebram aliança lá, de maneira pecaminosa e vem fazer aliança aqui. Pode não. Pode não.
Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, antes de você levar a tua oferta a Deus, vai lá e reconcilia-te com teu irmão. Não se pode trair pessoas, ser ingrato, quebrar vínculos pecaminosamente e achar que fica tudo bem. Não, tudo bem, não tem problema não. Ele lá, que se vire. Não é assim não. Um pecado feito contra uma pessoa tem que ser resolvido com aquela pessoa. Porque a ferida fica aberta. Não adianta ficar glorificando a Deus e estou bem. A ferida está aberta. Um dia ela vai ter que ser resolvida. Quanto mais demora, mais difícil fica, né? Maior perda tem. Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão querendo voltar para Jerusalém. E nós queremos ser uma igreja de Jerusalém. Uma igreja de Jerusalém. Então nós vamos receber muitas pessoas que estão ouvindo essa voz e querem obedecer essa ordem. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Isso aqui está em Apocalipse 18, 4. É a grande ordem divina de retorno a Jerusalém. Ou seja, os cristãos que estão sofrendo em Tiatira, sofrendo em Sardes, sofrendo em Laodiceia, estão no cativeiro da Babilônia. Estão cativos em Babilônia, porque Babilônia não deixa Jerusalém se manifestar. A Igreja Católica não deixa Jerusalém se manifestar. Sardes não deixa Jerusalém se manifestar. E Laodiceia não deixa Jerusalém se manifestar. Então, o que acontece? Tem que sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. Então, essa é uma das razões também, e eu estou profetizando isso, né, com base na Bíblia, que nos próximos anos, vocês e eu vamos ver muitas pessoas procurando cada vez mais uma igreja evangélica boa, uma Filadélfia, uma Jerusalém, uma igreja bíblica, cristocêntrica, calcada na palavra, que tem finanças transparentes, que tem administração transparente, que se calca naqueles 9 princípios de igrejas saudáveis, extremamente bíblica e bereana, uma igreja de unidade e amor, uma igreja que tem disciplina dentro da palavra, uma igreja que é correta, que os líderes dela têm vida correta, tem bom testemunho dos de dentro e dos de fora, que cumpre lá os requisitos para a liderança, da carta de Paulo a Timóteo e da carta de Paulo a Tito. Enfim, nós vamos ter uma grande volta de pessoas saindo de Babilônia para Jerusalém, porque a ordem foi dada. Deus deu a ordem, saiam. Então você pode sair. Se você é uma dessas pessoas que está se sentindo prisioneiro em Babilônia, saia de Babilônia e venha para Jerusalém. E nós queremos ser cada vez mais Jerusalém. Por isso o Instituto Bíblico Batista Central está sendo criado, para ser um lugar em que a gente recebe os de Jerusalém e prepara líderes e pessoas, discipuladores, pastores, diáconos, diaconisas, pastoras, ministros do Evangelho, que sejam capazes de cuidar de vidas, de evangelizar, de consolidar, de trabalhar com pequenos grupos, células, de ter ministérios fora e dentro da igreja, para receber os cativos de Babilônia que estão saindo de Babilônia e voltando para Jerusalém. Vão encontrar em Jerusalém, aqui na Batista Central, uma igreja de pessoas preparadas na palavra para ajudar você e fazer você também ser um cristão bíblico. Essa é a razão. E se você tiver com esse propósito, junte-se a nós. Vamos orar? Pai Santo e Pai Nosso, nós oramos assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Como se fosse o próprio Senhor Jesus orando a Ti. Nós queremos ser esse povo. Filadélfia, Jerusalém, uma igreja bíblica, uma igreja correta, uma igreja calcada na palavra, uma igreja de um povo que é santo e santifica-se mais ainda, um povo quente na fé, um povo que é definido para o seu Deus. Oramos assim, faça esta obra, porque esta obra é do Senhor.
E nós pedimos, não nos deixe atrapalhar. Pelo contrário, coopere conosco a tua graça para que assim seja. É o desejo intenso da nossa alma. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.